Uma menina de 7 anos, Mariana, corre desesperadamente pelas ruas chuvosas da Avenida da República em Lisboa, perseguida por um homem sinistro de casaco escuro, Miguel, que quer levá-la para um lugar muito ruim. Em pânico total, ela avista um milionário elegante, Rui Mendonça, prestes a entrar em seu automóvel de luxo e sussurra com urgência: "Por favor, senhor, finja ser meu pai." O homem que está a seguir-me quer fazer-me mal. Quando o empresário olha para trás e vê a figura ameaçadora aproximar-se, algo dentro dele desperta. A chuva tamborilava impiedosamente sobre o asfalto e a calçada portuguesa da Avenida da República, criando pequenos rios que corriam pelas sarjetas, enquanto executivos apressados, com os seus fatos caros e pastas de cabedal, se abrigavam sob marquise e guarda-chuvas de marca. O aroma intenso de café e pastel de nata escapava pelas portas das pastelarias, misturando-se com o odor penetrante do asfalto molhado e dos plátanos encharcados, criando aquela atmosfera única das tardes chuvosas de sexta-feira na metrópole lisboeta. Mariana corria desesperadamente entre as pessoas, os seus pequenos pés descalços apinhando nas poças de água fria que se acumulavam nas irregularidades da calçada. Aos 7 anos, ela possuía uma inteligência que impressionava adultos e uma capacidade quase sobrenatural de ler as intenções das pessoas apenas observando os seus olhos e gestos. Era uma perspicácia nascida da necessidade, afiada pela sobrevivência. Mas naquele momento, toda a sua agudeza mental estava voltada para uma única urgência: escapar de Miguel, o homem de casaco escuro, que a perseguia há mais de 10 quarteirões. O seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo, um tambor frenético a abafar o barulho da chuva e do trânsito. A cada esquina que dobrava, a cada viela que atravessava, esperava ter despistado o perseguidor. Mas quando olhava por cima do ombro, com o cabelo molhado a colar-se-lhe ao rosto, lá estava ele, caminhando com passos determinados, os olhos fixos nela como um predador que jamais desistiria da sua presa. Mariana sabia reconhecer o perigo. Havia aprendido isso vivendo nas ruas, observando as pessoas, captando sinais subtis que outros ignoravam. E aquele homem, Miguel, emanava uma ameaça que fazia cada fibra do seu pequeno corpo tremer de medo. Não era apenas a sua aparência sinistra, o casaco pesado que parecia esconder a sua forma, ou a forma como a seguia incansavelmente, mas algo mais profundo, uma escuridão que ela conseguia sentir mesmo à distância, uma ausência de luz nos seus olhos. Foi então que ela ouviu. Um homem elegante, vestindo um fato impecável e gravata de seda, caminhava em direção a um automóvel de luxo estacionado próximo ao passeio. Havia algo na sua postura ereta e confiante que transmitia autoridade e, paradoxalmente, segurança. Mariana tomou uma decisão desesperada, um último lance de dados no jogo da sua sobrevivência. Rui Mendonça jamais esperava que uma tarde comum de trabalho se transformasse no momento mais importante da sua vida. Aos 42 anos, ele havia construído um império empresarial baseado em controle absoluto, disciplina rigorosa e um isolamento emocional estratégico. A sua rotina era meticulosamente planeada, as suas emoções cuidadosamente reprimidas e os seus relacionamentos mantidos a uma distância segura que nunca ameaçasse a sua estabilidade arduamente conquistada. Quando sentiu pequenos dedos gelados tocar na manga do seu casaco de cachemira, Rui virou-se irritado, pronto para dispensar mais um pedinte que ousava interromper o seu dia perfeitamente agendado. Mas quando olhou para baixo e viu aqueles olhos grandes e assustados, um universo de pavor contido num rosto de criança, algo dentro dele hesitou. "Por favor, senhor", sussurrou Mariana com urgência, a sua voz a tremer de medo e frio. "Finja ser meu pai." "O homem que está a seguir-me quer fazer-me mal", Rui piscou, confuso. A sua mente racional, treinada em negociações de milhões de euros, imediatamente começou a processar a situação. Uma criança desconhecida, possivelmente parte de algum esquema, tentando usar a sua compaixão contra ele. Mas quando seguiu o olhar desesperado da menina e viu a figura de Miguel a aproximar-se rapidamente pelo passeio, algo primitivo e protetor despertou no seu peito. O perseguidor tinha cerca de 40 anos, um rosto marcado por cicatrizes e olhos frios que não demonstravam qualquer humanidade. Caminhava com a determinação de quem não aceitaria um não como resposta. Rui sentiu um arrepio percorrer a sua espinha quando percebeu que aquele homem representava uma ameaça real e palpável. Sem pensar duas vezes, Rui pegou a Mariana ao colo, sentindo como ela era pequena e frágil, e encarou o perseguidor com toda a firmeza que a sua posição empresarial lhe havia ensinado a projetar. Havia algo no seu olhar que comunicava uma mensagem clara e inequívoca: "Esta criança está sob a minha proteção." Miguel parou abruptamente, avaliou a situação por alguns segundos tensos, o seu olhar a medir Rui, o carro caro, a confiança inabalável. E então, recuou lentamente, desaparecendo entre a multidão como uma sombra sinistra que se dissolve na escuridão. Mariana desabou em lágrimas nos ombros de Rui, o seu pequeno corpo a tremer de alívio e esgotamento emocional. "Ele quase me apanhou", sussurrou entre soluços. "Obrigada por me salvar, senhor." Rui permaneceu imóvel por um momento, sentindo o peso daquela pequena vida nos seus braços e percebendo que algo fundamental acabara de mudar na sua existência cuidadosamente controlada.
A pergunta que ecoava na sua mente era simples, mas carregada de consequências. O que aconteceria agora? Rui permaneceu parado na chuva por vários minutos, segurando Mariana enquanto ela se acalmava gradualmente. O seu fato caro estava encharcado, mas pela primeira vez em anos, ele não se importava com a sua aparência. A sensação de proteger aquela criança havia despertado algo que ele pensava ter enterrado para sempre após anos de desilusões e traições empresariais. "Onde estão os teus pais?", perguntou suavemente, afastando alguns fios de cabelo molhados do rosto da menina. Mariana ergueu os olhos e Rui ficou impressionado com a maturidade que via naquele olhar tão jovem. Era como se ela carregasse experiências que nenhuma criança deveria ter. "Não tenho pai", respondeu Mariana com uma voz pequena, mas surpreendentemente firme. "E a mãe?" "A mãe desapareceu há algumas semanas. Desde então, aquele homem persegue-me toda a vez que apareço em lugares onde há muita gente." A simplicidade daquela revelação atingiu Rui como um soco no estômago. A sua mente empresarial imediatamente começou a formular perguntas práticas. Onde ela estava a morar? Como se alimentava? Por que não procurou as autoridades? Mas o seu coração, há tanto tempo silenciado, sussurrava uma pergunta diferente, como uma criança tão pequena conseguia sobreviver sozinha. "Vamos sair desta chuva", disse ele, abrindo a porta do seu carro. "Preciso de entender melhor o que está a acontecer contigo." Mariana hesitou antes de entrar no veículo luxuoso. Os seus olhos percorreram cada detalhe do interior de couro, os painéis digitais, a sensação de segurança que emanava daquele espaço protegido. "O senhor não me vai entregar a eles, vai?", perguntou com uma vulnerabilidade que fez o coração de Rui se contrair. "Entregar a quem?" Rui ligou o aquecimento, notando como ela tremia de frio. "Para as pessoas que trabalham com aquele homem", explicou Mariana, encolhendo-se no banco. "Eles encontram-me sempre nos lugares oficiais, por isso eu não posso ir para abrigos ou esquadras da polícia. Eles têm amigos em toda a parte." A inteligência com que ela analisava a sua situação era assombrosa. Rui percebeu que não estava a lidar com uma criança de rua comum, mas com alguém que havia desenvolvido habilidades de sobrevivência extraordinárias. "Como sabes disso?", perguntou, genuinamente curioso. Mariana olhou pela janela, observando as pessoas a correr sob a chuva. "Quando se vive nas ruas, aprende-se a escutar conversas importantes. As pessoas pensam que as crianças não entendem nada, então falam livremente perto de nós. Eu sei muitas coisas sobre pessoas importantes desta cidade." Algo na forma como ela disse isso fez Rui sentir um arrepio de apreensão. "Que tipo de coisas?" "Coisas que a minha mãe me ensinou a observar." Antes de desaparecer, Mariana virou-se para ele, os seus olhos a brilhar com uma determinação impressionante. Ela era jornalista, dizia sempre que as pessoas poderosas só conseguem fazer coisas ruins quando ninguém está a prestar atenção. Por isso, ela ensinou-me a prestar atenção em tudo. Rui estacionou o carro em frente a uma pastelaria acolhedora que conhecia bem. O local era discreto, frequentado por poucos clientes, perfeito para uma conversa sem interrupções. "A tua mãe estava a investigar alguma história específica quando desapareceu?" Mariana assentiu gravemente. "Ela descobriu coisas feias sobre pessoas que todos pensam ser boas. Disse que quando terminasse de juntar todas as provas, ia contar para o mundo inteiro. Mas então ela sumiu e aquele homem começou a procurar-me." A conexão era óbvia, mas aterrorizante. Rui começou a compreender que se havia envolvido em algo muito maior e mais perigoso do que imaginara. "Tens ideia de onde a tua mãe pode estar?" "Ela disse-me que se algo lhe acontecesse, eu deveria procurar uma pessoa de confiança e entregar algumas coisas importantes que ela escondeu." Mariana puxou uma pequena chave dourada do bolso da sua roupa molhada. "Mas eu não sei quem é essa pessoa de confiança. Todos os adultos que conheci até agora desiludiram-me ou traíram-me." Rui olhou para aquela chave pequena e percebeu que a sua vida acabara de tomar um rumo completamente inesperado. Ele sempre evitara complicações emocionais, relacionamentos que pudessem ameaçar o seu controle cuidadosamente construído, mas agora tinha uma criança corajosa e inteligente a depender dele. E a sensação de ser necessário era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. "Mariana", disse ele, surpreendendo-se com a firmeza na sua própria voz. "Eu não sei ainda o que toda esta situação significa, mas posso prometer uma coisa: enquanto estiveres comigo, ninguém te vai magoar." Ela estudou com aqueles olhos perspicazes, como se estivesse a ler a sua alma para determinar se ele era confiável. Finalmente, assentiu. "Está bem, mas precisamos de ser muito cuidadosos. Eles são mais espertos do que parecem." Rui não fazia ideia de quão proféticas seriam essas palavras. 3 dias haviam-se passado desde o encontro na chuva. E Rui descobriu que a sua vida meticulosamente organizada havia sido completamente transformada pela presença de Mariana. Ela agora ocupava o quarto de hóspedes do seu apartamento luxuoso,
mas a sua influência estendia-se muito além daquele espaço físico. Durante o pequeno almoço, Rui observava, fascinado, como ela analisava cada pessoa que passava pela janela do seu apartamento no 30º andar. Aquele homem de fato azul, apontou Mariana, mordiscando uma torrada. Ele olhou para cima 3 vezes nos últimos 5 minutos. Ninguém olha para prédios altos sem motivo. A observação dela fez Rui levantar-se e examinar discretamente a rua lá embaixo. O homem que Mariana havia notado realmente parecia estar a vigiar o prédio, disfarçando a sua vigilância ao fingir que falava ao telemóvel. Como percebeste isso? Perguntou, impressionado. A minha mãe ensinou-me que as pessoas normais olham para onde estão a ir, não para onde outras pessoas podem estar, explicou Mariana com naturalidade. Quando alguém fica parado num lugar sem propósito aparente, há sempre um propósito escondido. Rui sentiu um calafrio percorrer a sua espinha. Se Mariana estava certa, significava que já haviam sido localizados. Ele imediatamente ligou para Paulo Santos, o seu chefe de segurança, um ex-polícia em quem confiava cegamente há mais de 10 anos. Paulo, preciso que investigues discretamente um homem que está a observar o meu prédio, disse ao telefone, descrevendo detalhadamente o suspeito. E quero que faças isso pessoalmente, sem envolver mais ninguém da equipa. Enquanto esperavam Paulo chegar, Mariana surpreendeu Rui mais uma vez. O senhor tem um sócio que usa um perfume muito caro e limpa sempre os óculos quando está nervoso? Perguntou casualmente. O Pedro. Como sabes sobre ele? Rui franziu a testa, confuso. Ele ligou 3 vezes ontem, mas toda a vez que eu atendia por engano, ele desligava rapidamente. Mariana inclinou a cabeça, pensativa. E hoje de manhã, quando o senhor foi tomar banho, ele ligou de novo. Desta vez, eu ouvi-o a conversar com alguém antes de ele perceber que a chamada havia sido atendida. Rui sentiu o seu estômago contrair-se. O que ouviste? Ele estava a dizer a alguém que o Rui está a agir de forma estranha e que precisamos de saber o que ele está a esconder antes que seja tarde demais. Mariana repetiu as palavras com uma precisão impressionante. Depois ele percebeu que a chamada estava ligada e desligou rapidamente. A revelação atingiu Rui como um raio. Pedro Almeida era seu sócio há 15 anos, o homem em quem mais confiava nos negócios, praticamente um irmão. A possibilidade de que ele pudesse estar envolvido em algo sinistro era devastadora. Paulo chegou 2 horas depois com informações perturbadoras. Chefe, aquele homem que viram não estava sozinho. Identifiquei pelo menos 3 pessoas a fazer vigilância em pontos estratégicos ao redor do prédio. São profissionais, bem treinados. E o Pedro? Perguntou Rui, ainda esperando que as suas suspeitas fossem infundadas. Isso é mais complicado. Paulo hesitou, olhando para Mariana. Posso falar à frente da menina? Ela já sabe mais sobre esta situação do que eu, suspirou Rui. Pode falar. O seu sócio fez várias chamadas ontem para números que os meus contactos na polícia associam a atividades questionáveis. E há mais. Ele contratou um investigador particular na semana passada a pedir informações sobre si, especificamente sobre qualquer mudança na sua rotina ou pessoas novas na sua vida. Mariana aproximou-se de Rui e tocou na sua mão suavemente. Lamento muito, disse com uma maturidade desconcertante. Sei como dói descobrir que pessoas importantes para nós não são quem pensávamos que eram. Rui olhou para aquela menina extraordinária e percebeu que ela já havia enfrentado traições que ele mal conseguia imaginar. A sua própria dor pela descoberta sobre Pedro parecia pequena comparada ao que Mariana havia vivido, mas ao mesmo tempo a traição enfurecia-o de uma forma que não sentia há anos. Paulo, quero que investigues discretamente todas as atividades do Pedro nos últimos 6 meses, ordenou com voz firme. E dobrem a segurança, mas façam isso de forma invisível. Não quero que ninguém perceba que estamos alertados. E se ele tentar entrar em contacto? Perguntou Paulo. Rui olhou para Mariana, que observava tudo com atenção intensa. Vamos agir normalmente por enquanto, mas a partir de agora não confio em mais ninguém além de vocês os dois. Quando Paulo saiu, Mariana aproximou-se da janela novamente. Eles não desistiram, observou calmamente. O homem de fato azul foi-se embora, mas há uma mulher com um cão que está no mesmo lugar há 1 hora. Cães normalmente não ficam parados tanto tempo. Rui percebeu que a sua vida tranquila havia acabado definitivamente. A partir daquele momento, cada decisão poderia significar a diferença entre a vida e a morte para ambos. Na manhã seguinte, Mariana acordou com uma determinação que Rui ainda não lhe tinha visto. Enquanto tomava o pequeno almoço, ela girava a pequena chave dourada entre os dedos, perdida em pensamentos profundos que pareciam pesados demais para uma criança de 7 anos. Acho que sei onde a minha mãe escondeu as coisas importantes, disse, finalmente erguendo os olhos para Rui. Ontem à noite sonhei com ela e lembrei-me de algo que ela dizia sempre: os lugares mais seguros são aqueles que ninguém imagina que existem.
Rui pousou a sua chávena de café, dando total atenção à menina. Nos últimos dias, havia aprendido a levar muito a sério tudo o que Mariana dizia. A sua capacidade de observação e memória eram extraordinárias. E se ela se havia lembrado de algo importante, valia a pena investigar. A minha mãe tinha um local especial no Jardim da Estrela, onde costumávamos ir todos os domingos, continuou Mariana, os seus olhos a brilhar com a lembrança. Havia uma árvore antiga com um buraco no tronco e ela brincava sempre de esconder pequenos tesouros para eu encontrar. Mas uma vez, quando eu era mais pequena, ela escondeu algo de verdade lá. Disse que era o nosso cofre secreto familiar. Achas que ela pode ter deixado as provas nesse lugar? Perguntou Rui, sentindo uma mistura de esperança e apreensão. Mariana assentiu com convicção. A chave que ela me deu é pequena demais para uma porta ou gaveta normal, mas é do tamanho perfeito para uma caixinha de metal, como aquelas que as pessoas usam para guardar documentos importantes. Rui imediatamente ligou para Paulo, explicando a situação. Dentro de uma hora, os três estavam a caminho do Jardim da Estrela, tomando todas as precauções possíveis para não serem seguidos. Paulo havia escolhido um carro diferente e tomado uma rota indireta, sempre verificando se havia vigilância. O jardim estava tranquilo naquela manhã de terça-feira, com poucos visitantes além de alguns reformados a caminhar e mais com carrinhos de bebê. Mariana guiou Rui e Paulo até uma área menos movimentada, onde árvores centenárias criavam uma atmosfera quase mágica. É aquela, apontou para um carvalho imponente que parecia ter vivido muitas décadas. A minha mãe dizia que esta árvore era como uma guardiã de segredos. Quando se aproximaram do tronco, Rui pôde ver o buraco natural que Mariana havia descrito. Era discreto, quase imperceptível para quem não soubesse da sua existência. Mariana inseriu a sua pequena mão no buraco e, após alguns segundos de busca, o seu rosto iluminou-se. Está aqui, sussurrou, puxando uma pequena caixa de metal resistente à água. A chave dourada encaixou-se perfeitamente na fechadura diminuta. Dentro da caixa, encontraram documentos cuidadosamente organizados em sacos plásticos, fotografias, uma pendrive e uma carta manuscrita dirigida a Mariana. Rui sentiu as suas mãos tremerem quando percebeu a importância do que estavam a descobrir. Minha querida Mariana, leu a carta em voz alta. Se estás a ler isto, significa que algo me aconteceu. As provas nesta caixa revelam uma rede de corrupção que envolve pessoas muito poderosas na nossa cidade. Eles exploram crianças vulneráveis através de instituições que deveriam protegê-las. Confia apenas em alguém que demonstre verdadeiro amor por ti e entrega estes documentos às autoridades honestas que listei no papel anexo. Os documentos revelavam um esquema chocante. Várias instituições de caridade e abrigos serviam como fachada para uma rede de exploração. As fotografias mostravam encontros secretos entre figuras públicas respeitáveis e criminosos conhecidos. A pendrive continha gravações de conversas comprometedoras. Meu Deus, murmurou Rui, folheando as provas. A tua mãe descobriu algo monumental. Isto explica porque estão tão desesperados para a silenciar. E a ti? Mariana tocou numa das fotografias que mostrava Miguel, o homem de casaco escuro, a conversar com um político local muito conhecido. Por isso ele me persegue, disse com voz triste. Eles sabem que a mãe me contou sobre estas coisas. Paulo, que havia permanecido a vigiar os arredores, aproximou-se com uma expressão preocupada. Pessoal, temos companhia. 2 homens acabaram de entrar no jardim e estão a vir nesta direção. Rui rapidamente guardou todos os documentos na caixa e entregou-a à Mariana. Precisamos de sair daqui agora. Mas quando se viraram para partir, perceberam que os homens se haviam posicionado estrategicamente para bloquear a saída principal. Mariana, com a sua perspicácia habitual, apontou para um caminho alternativo através de uma área densamente arborizada. Por ali, sussurrou. A minha mãe ensinou-me todas as saídas secretas deste jardim. Enquanto se moviam silenciosamente entre as árvores, Rui percebeu que acabara de cruzar uma linha definitiva. Não era mais apenas um homem a proteger uma criança em perigo, mas alguém que possuía provas capazes de derrubar uma rede criminosa poderosa. E isso os tornava alvos ainda mais valiosos. A pergunta que ecoava na sua mente era aterrorizante: quantas pessoas estariam dispostas a matar para manter estes segredos enterrados? A fuga do jardim havia sido bem-sucedida, mas Rui sabia que era apenas uma questão de tempo até serem encontrados novamente. De volta ao apartamento, ele, Mariana e Paulo estudavam cuidadosamente as provas descobertas no esconderijo. Cada documento revelava uma nova camada de corrupção que se estendia mais profundamente pela sociedade do que qualquer um deles havia imaginado. Olhem isto, disse Paulo, apontando para uma folha de cálculo detalhada. Estas transações financeiras mostram movimentações suspeitas através de várias empresas e uma delas, ele parou abruptamente, o seu rosto a empalidecer. O que foi? Perguntou Rui, notando a hesitação do seu chefe de segurança.
Uma dessas empresas é uma subsidiária da sua companhia. Paulo mostrou o documento com relutância. Especificamente, uma que o Pedro administra sozinho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rui sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob os seus pés. Pedro não era apenas um sócio curioso sobre a sua vida pessoal, mas aparentemente estava envolvido diretamente na rede criminosa que perseguia Mariana. Mariana, com a sua sensibilidade extraordinária, percebeu o impacto da revelação em Rui. Lamento muito, disse suavemente, tocando na sua mão. Sei que dói muito descobrir que alguém em quem confiamos não merecia a nossa confiança. Como és tão sábia para uma menina de 7 anos? Perguntou Rui, olhando para ela com uma mistura de admiração e tristeza. Quando perdes as pessoas que amas, aprendes rapidamente a reconhecer quem realmente se importa contigo, respondeu Mariana com uma maturidade que fez o coração de Rui se contrair. A minha mãe dizia sempre que as pessoas mostram quem realmente são quando pensam que ninguém está a olhar. O telemóvel de Rui tocou, interrompendo o momento. Era Pedro. Rui olhou para Paulo e Mariana, que assentiram encorajadoramente. Ele atendeu, ativando o viva voz. Rui, onde estás? A voz de Pedro soava tensa, quase desesperada. Preciso de falar contigo urgentemente. É sobre alguns problemas que surgiram na empresa. Que tipo de problemas? Rui manteve a sua voz neutra, embora o seu coração estivesse disparado. Prefiro não discutir isso pelo telefone. Podes vir ao escritório agora. É realmente importante. Mariana fez gestos silenciosos para Rui, abanando a cabeça negativamente. A sua expressão indicava perigo iminente. Paulo também parecia desconfortável com a insistência urgente de Pedro. Estou a resolver alguns assuntos pessoais hoje, disse Rui cuidadosamente. Podemos conversar amanhã. Rui, isto não pode esperar. A irritação na voz de Pedro era evidente. Alguns investidores importantes estão a fazer perguntas sobre certas transações e preciso da tua assinatura em alguns documentos para resolver a situação. A menção às transações fez Rui e Paulo trocarem olhares significativos. Era exatamente o tipo de movimentação financeira que aparecia nas provas que haviam descoberto. Que transações? Perguntou Rui, decidindo testar o seu sócio. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Transações rotineiras da subsidiária que administro. Nada muito importante, apenas alguns ajustes contabilísticos que precisam da tua aprovação. Mariana escreveu rapidamente num papel e mostrou a Rui, ele está a mentir. Pessoas que falam a verdade não precisam de explicar tanto. Pedro, vou rever esses documentos em casa esta noite e amanhã conversamos, disse Rui firmemente. Rui, estás a agir de forma muito estranha ultimamente. A frustração de Pedro era palpável. Isso tem a ver com aquela menina que alguns funcionários disseram ter visto contigo. O sangue de Rui gelou. Como Pedro sabia sobre Mariana. E mais importante, que funcionários estavam a fornecer informações sobre a sua vida pessoal. Não sei do que estás a falar, mentiu Rui, enquanto Mariana o observava com preocupação crescente. Olha, Rui, sei que tens um coração grande, mas envolver-te com crianças de rua pode ser perigoso. Essas pessoas frequentemente estão envolvidas em situações complicadas. Talvez seja melhor entregar a menina às autoridades competentes. A sugestão fez Mariana recuar instintivamente, os seus olhos a encherem-se de medo. Rui sentiu uma fúria protetora crescer no seu peito. Pedro, preciso de desligar agora. Falamos amanhã. Rui, não desligues. Preciso que entendas que... Rui encerrou a chamada, as suas mãos a tremer de raiva e de decepção. 15 anos de parceria, de confiança, de amizade, e descobrir que tudo era uma farsa. Ele vai tentar forçar um encontro, previu Paulo. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Mariana aproximou-se da janela, observando a rua com a sua atenção habitual. Tem mais carros estranhos lá embaixo hoje, relatou calmamente. E eu reconheço um dos homens que estava no jardim ontem. Rui percebeu que o cerco se estava a fechar. Pedro não era apenas um sócio traidor, mas aparentemente o coordenador local de toda a operação criminosa. E agora eles sabiam que Rui e Mariana possuíam as provas que poderiam destruir tudo. A guerra havia começado oficialmente, e Rui não fazia ideia de quantos inimigos realmente tinha. A tarde transcorria com uma tensão palpável no apartamento de Rui. Mariana havia assumido o seu posto de observação na janela, relatando discretamente cada movimento suspeito na rua. A sua capacidade de detectar ameaças havia se tornado indispensável, e Rui começava a entender como ela havia sobrevivido sozinha nas ruas por tanto tempo. O homem do carro azul trocou de posição 3 vezes na última hora, informou Mariana, sem tirar os olhos da vigilância.
E tem uma mulher na pastelaria em frente que não pediu nada para beber, só fica a mexer no telemóvel e a olhar para cá. Paulo retornou da sua investigação com informações perturbadoras. Chefe, a situação é pior do que imaginávamos, disse, garantindo que Mariana também pudesse ouvir, já que ela se havia tornado parte integral da sua equipa de sobrevivência. O Pedro não apenas está envolvido na rede, ele é praticamente o braço financeiro de toda a operação na cidade. Como assim? Perguntou Rui, embora temesse a resposta. As transações que descobrimos mostram que ele desviou milhões de euros da empresa ao longo dos últimos 3 anos. O dinheiro foi usado para comprar autoridades, financiar as operações ilegais e até mesmo contratar os homens que estão a perseguir-vos. Mariana afastou-se da janela e juntou-se à conversa. Isso significa que ele estava a roubar do senhor para pagar às pessoas que me querem magoar. A simplicidade com que ela resumiu a situação fez Rui perceber a ironia cruel de tudo. O seu próprio dinheiro estava a ser usado contra ele e contra Mariana. Exatamente, confirmou Rui, sentindo uma mistura de raiva e nojo. O telemóvel tocou novamente. Desta vez era um número desconhecido. Rui hesitou, mas Mariana fez um gesto para que atendesse. Às vezes é melhor saber o que eles estão a pensar, sugeriu com sabedoria. Rui atendeu cautelosamente. Senhor Mendonça. A voz era fria e calculada. Definitivamente não era Pedro. Creio que temos algo que lhe interessa. Quem é você? Perguntou Rui, enquanto Paulo rapidamente começava a rastrear a chamada. Digamos que sou alguém que resolve problemas para pessoas importantes, e você tornou-se um problema muito grande ao interferir em assuntos que não lhe dizem respeito. Mariana aproximou-se do telemóvel, ouvindo atentamente. Os seus olhos arregalaram-se quando reconheceu algo na voz do homem. O que vocês querem? Perguntou Rui, mantendo a sua voz firme, apesar do medo crescente. A menina e tudo o que ela vos mostrou. Em troca, oferecemos-lhe a chance de continuar a sua vida tranquila e próspera. Recuse, e tanto você quanto a criança desaparecerão, como a mãe dela desapareceu. O sangue de Rui gelou. A mãe dela. Ela está viva. Por enquanto, a voz riu friamente. Mas isso pode mudar dependendo das suas escolhas. Tem 1 hora para decidir. Vá até ao armazém abandonado na zona industrial de Almada. Venha sozinho. Traga a menina e todos os documentos que encontraram. A ligação foi encerrada abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana começou a chorar silenciosamente, mas não de medo, e sim de uma esperança desesperada. A minha mãe está viva, sussurrou. Eu sabia que ela não me abandonaria voluntariamente. Rui abraçou-a, sentindo o peso da responsabilidade sobre os seus ombros. Não vamos entregar-te a eles, Mariana. Encontraremos outra forma. Mas se não formos, eles vão magoar a minha mãe. Ela ergueu os olhos para ele, revelando uma determinação férrea. E se formos, eles vão magoar-nos também, não é mesmo? Paulo confirmou com um aceno grave. É uma armadilha óbvia. Eles não têm intenção de deixar nenhum de vocês sair vivo daquele encontro. Mariana secou as lágrimas e assumiu uma postura surpreendentemente madura. Então, precisamos de ser mais espertos que eles. A minha mãe dizia sempre que os bandidos só vencem quando as pessoas boas não conseguem trabalhar juntas. O que estás a sugerir? Perguntou Rui, impressionado mais uma vez com a perspicácia da menina. Vamos ao encontro, mas não da forma como eles esperam. Mariana caminhou até à mesa onde estavam as provas. E vamos usar estas provas de um jeito que eles nunca imaginariam. Paulo e Rui trocaram olhares. A menina de 7 anos estava a propor elaborar um plano para enfrentar criminosos profissionais. Mariana, disse Rui cuidadosamente. Isso é muito perigoso. És apenas uma criança. Sou uma criança que conhece esses bandidos melhor que vocês, respondeu com firmeza. E sou uma criança que não vai deixar a minha mãe morrer se eu puder salvá-la. Rui olhou para aquela menina extraordinária e percebeu que ela tinha razão. Mariana não era apenas uma vítima a ser protegida, mas uma aliada valiosa que entendia o inimigo de uma forma que ele jamais conseguiria. O tempo estava a esgotar-se e eles precisavam de tomar a decisão mais importante das suas vidas. Mariana espalhou as provas sobre a mesa com a precisão de um detetive experiente. Os seus pequenos dedos organizavam documentos, fotografias e anotações, enquanto a sua mente trabalhava a uma velocidade impressionante. Rui e Paulo observavam, fascinados, como aquela menina de 7 anos demonstrava uma capacidade estratégica que rivalizava com profissionais. Eles cometem sempre o mesmo erro, disse Mariana, apontando para uma série de fotografias. Acham que as crianças são invisíveis, então fazem reuniões importantes em lugares onde crianças de rua costumam esconder-se.
Como assim? Perguntou Rui, inclinando-se para examinar as imagens mais de perto. A minha mãe não tirou estas fotos de longe, explicou Mariana com orgulho. Ela ensinou-me a usar uma câmara pequena e mandava-me para lugares onde adultos não conseguiriam chegar sem chamar a atenção. Eu conseguia esconder-me em bueiros, atrás de contentores de lixo, em construções abandonadas. Paulo percebeu onde ela queria chegar. Conheces o armazém onde querem que vocês se encontrem? Mariana assentiu vigorosamente. Conheço muito bem. Eu e a minha mãe investigamos esse lugar durante semanas. Tem 3 entradas que eles não sabem que existem e um sistema de túneis antigos que liga ao esgoto. Rui sentiu uma faísca de esperança pela primeira vez em horas. Estás a sugerir que entremos no armazém sem que eles percebam? Não exatamente. Mariana sorriu pela primeira vez desde a chamada ameaçadora. Estou a sugerir algo muito melhor. Vamos usar o plano deles contra eles mesmos. Durante os 40 minutos seguintes, Mariana delineou uma estratégia que deixou tanto Rui quanto Paulo impressionados. Ela havia memorizado cada detalhe do armazém, cada rota de fuga possível e, mais importante, havia identificado todas as vulnerabilidades da operação criminosa. O erro deles é achar que controlam a situação, explicou Mariana, desenhando um mapa improvisado. Mas a minha mãe ensinou-me uma coisa importante: quem realmente controla uma situação é quem tem as informações certas no momento certo. E nós temos essas informações? Perguntou Rui. Mariana puxou a pendrive que haviam encontrado no esconderijo. Temos mais que isso. Temos gravações de conversas onde eles falam sobre manter a minha mãe num lugar específico. E eu sei exatamente onde é esse lugar. A revelação foi como um raio. Nas gravações, os criminosos mencionavam casualmente um galpão desativado nos arredores de Évora, onde mantinham mercadorias especiais até que fossem processadas. Mariana havia decorado cada palavra e agora sabia que a sua mãe estava a ser mantida num local diferente do encontro marcado. Então, o armazém onde nos querem encontrar é uma armadilha, concluiu Paulo. Óbvio, disse Mariana com naturalidade. Mas eles não sabem que nós sabemos disso, e não sabem que sabemos onde a minha mãe realmente está. Rui olhou para Mariana com admiração crescente. Qual é o teu plano? Simples, ela respondeu com confiança surpreendente. Vamos dividir a nossa operação em 2 partes. Você e o Paulo vão ao encontro marcado, mas não vão entrar no armazém. Vão ficar do lado de fora e fazer barulho suficiente para que todos os bandidos se concentrem lá. E tu? Perguntou Rui, embora temesse a resposta. Eu vou ao galpão desativado nos arredores de Évora resgatar a minha mãe, disse Mariana como se fosse a coisa mais natural do mundo. Conheço todos os caminhos secretos para chegar lá e sou pequena o suficiente para entrar sem ser vista. Absolutamente não, Rui foi categórico. Não vou deixar que te arrisques sozinha. Mariana olhou para ele com uma paciência que parecia muito além dos seus anos. Rui, você salvou-me quando eu mais precisava. Agora, deixe que eu salve a minha mãe. É isso que as famílias fazem umas pelas outras. A palavra família atingiu Rui como um choque emocional. Quando Mariana o chamara pelo nome pela primeira vez, quando falara sobre famílias a ajudarem-se, ele percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles. Ela não era mais apenas uma criança que ele estava a proteger, mas alguém que se tornara parte da sua vida de uma forma que ele jamais esperara. Não vou deixar que vás sozinha, disse finalmente. O Paulo pode coordenar a distração no primeiro armazém com a sua equipa de confiança. Eu vou contigo resgatar a tua mãe. Mariana sorriu, e pela primeira vez desde que se conheceram, era um sorriso completamente livre de medo ou preocupação. Obrigada por confiares em mim. Paulo verificou o seu relógio. Temos 15 minutos para chegar aos pontos designados. Têm a certeza sobre isto? Rui olhou para Mariana, que assentiu com determinação absoluta. Tenho a certeza, disse ele. Vamos trazer a mãe dela para casa. Enquanto se preparavam para sair, Rui percebeu que estava prestes a embarcar na missão mais arriscada da sua vida, guiado por uma menina de 7 anos que se havia tornado a pessoa mais corajosa que ele conhecia. A noite havia caído sobre a cidade quando Rui e Mariana se aproximaram cautelosamente do galpão desativado nos arredores de Évora. O ar estava carregado de umidade e do cheiro a terra e metal que caracterizava aquela região. Mariana movia-se com a agilidade silenciosa de quem conhecia cada sombra, cada esconderijo. O galpão fica a 3 quarteirões daqui, sussurrou Mariana, apontando para um conjunto de edifícios deteriorados. Mas primeiro precisamos de passar pelo sistema de túneis que a minha mãe me mostrou. Rui seguiu Mariana até uma grade de esgoto parcialmente escondida por detritos. Com movimentos precisos, ela removeu a grade e desceu para um túnel estreito. Rui hesitou, não pela claustrofobia, mas pela realização de que estava a seguir uma criança numa missão de resgate que profissionais adultos considerariam suicida.
Tens a certeza de que a tua mãe está lá? Perguntou Rui enquanto caminhavam pelo túnel úmido. Tenho, respondeu Mariana com convicção. Nas gravações, eles mencionaram que a jornalista estava a ser mantida no cofre especial. A minha mãe ensinou-me que quando os bandidos usam códigos, geralmente estão a falar de lugares que acham que ninguém mais conhece. Eles emergiram do túnel num pátio interno cercado por edifícios abandonados. Mariana imediatamente se orientou, apontando para um galpão que parecia mais bem conservado que os outros. É ali, disse simplesmente. Quando se aproximaram, Rui pôde ver uma luz fraca a emanar de uma pequena janela no segundo andar. Havia 2 homens a montar guarda na entrada principal, fumando. A presença deles confirmava que Mariana estava certa. Como vamos entrar? Perguntou Rui. Mariana apontou para uma escada de incêndio enferrujada na lateral do prédio. A minha mãe ensinou-me a subir por ali. Os degraus fazem barulho, mas se pisares nos cantos onde estão os parafusos, eles aguentam o peso sem ranger. A subida foi tensa e lenta. Rui seguiu exatamente as instruções de Mariana. Era como uma dança sincronizada da sobrevivência. No segundo andar, encontraram uma janela parcialmente aberta. Mariana espiou e o seu rosto iluminou-se com uma mistura de alegria e alívio. Ela está lá, sussurrou, lágrimas de felicidade a brotar nos seus olhos. A mamã está viva. Rui olhou e viu uma mulher magra, mas determinada, sentada numa cadeira. Mesmo nas condições precárias, era possível ver a semelhança entre mãe e filha. Sandra Costa, sussurrou Rui. A mulher ergueu a cabeça bruscamente, os seus olhos a arregalarem-se quando viu Mariana na janela. Mariana, minha filha. A voz de Sandra estava rouca. Como chegaste aqui? É perigoso demais. Eu trouxe ajuda, mamã. Este é o Rui. Ele protegeu-me quando aqueles homens maus me perseguiram. Sandra olhou para Rui com gratidão. Você é o homem que a salvou na rua. Ela é que me salvou, corrigiu Rui honestamente. A sua filha é a pessoa mais corajosa e inteligente que já conheci. As provas? Perguntou Sandra urgentemente. Encontraram o que escondi. Mariana mostrou rapidamente alguns dos documentos. Encontramos tudo, mamã, e descobrimos coisas ainda piores. Tem pessoas importantes da cidade envolvidas nesta rede. Sandra assentiu gravemente. Por isso me mantiveram viva. Sabem que se algo me acontecer, outras pessoas vão continuar a investigação. Rui examinou a janela. Podemos tirá-la daqui, mas precisamos de ser rápidos. O Paulo está a criar uma distração no outro armazém, mas não sabemos por quanto tempo vai funcionar. Esperem, disse Sandra, movendo-se rapidamente. Tem mais provas aqui. Eles não sabiam que eu consegui gravar conversas importantes enquanto estava cativa. Ela puxou um pequeno gravador digital que havia escondido nos sapatos. Estas gravações têm nomes, datas, detalhes de operações futuras. É o suficiente para desmantelar toda a rede. Mariana sorriu, orgulhosa. Eu sabia que não ficarias parada, mamã. Dizes sempre que os jornalistas nunca param de trabalhar. O som de passos no corredor fez todos congelarem. As vozes dos guardas estavam a aproximar-se. É agora ou nunca, sussurrou Rui, ajudando Sandra a sair pela janela. Mas quando começaram a descer a escada de incêndio, perceberam que a sua fuga havia sido descoberta. Gritos e luzes de lanterna começaram a aparecer no pátio abaixo. Os gritos dos guardas ecoavam pelo pátio enquanto Rui, Mariana e Sandra desciam desesperadamente pela escada de incêndio. Por aqui, sussurrou Mariana, apontando para uma direção diferente. Conheço outro caminho que eles não sabem que existe. Sandra olhou para a sua filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Aprendeste muito neste tempo longe de mim, disse, tocando suavemente no rosto da filha. Aprendi que às vezes temos que ser mais corajosos do que pensamos que conseguimos, respondeu Mariana, guiando-os através de uma passagem estreita. E aprendi que família não é apenas quem nasce contigo, mas quem escolhe ficar contigo quando é perigoso. Rui sentiu um nó na garganta ao ouvir essas palavras. Eles chegaram à entrada do túnel, mas a grade havia sido soldada. Eles descobriram a nossa rota de fuga, murmurou Mariana. Tem outro jeito de sair daqui? Perguntou Rui. Sandra examinou rapidamente o ambiente. Conheço alguns esconderijos, mas primeiro precisamos de despistar estes homens. Mariana teve uma ideia. Mamã, ainda tens aquele apito ultrassónico que usavas para me chamar? Sandra sorriu, puxando um pequeno apito do bolso. Sempre o carrego comigo. Usa agora, instruiu Mariana. Os cães que eles usam para rastreamento vão ficar confusos com o som. O plano funcionou. Aproveitando a distração,
Eles correram através de uma série de becos até chegarem a um prédio abandonado. Sandra conhecia uma entrada secreta para uma cave abandonada numa aldeia no Alentejo. Aqui podemos descansar por alguns minutos, disse ela, acendendo uma lanterna que revelou um espaço com suprimentos básicos. Preparaste este esconderijo? Perguntou Rui, impressionado. Jornalistas de investigação precisam sempre de ter rotas de fuga, explicou Sandra. Mariana abraçou a sua mãe com força. Eu estava com tanto medo de nunca mais te ver. Eu também, minha querida, disse Sandra. Mas sabia que eras esperta e corajosa o suficiente para te cuidares. E, pelo que vejo, encontraste alguém muito especial para te ajudar. O momento terno foi interrompido pelo telemóvel de Rui. Era Paulo. A distração no primeiro armazém havia funcionado, mas agora todos os criminosos estavam a convergir para a área onde eles se encontravam. Temos talvez 10 minutos antes que nos encontrem, informou Paulo. E há mais. O Pedro apareceu no primeiro armazém. Quando percebeu que era uma armadilha, ficou furioso. Está a coordenar pessoalmente a busca por vocês. Pedro Almeida, Sandra ergueu as sobrancelhas. Você conhece-o? Perguntou Rui. Ele estava em várias das fotografias que tirei secretamente. É uma das peças centrais de toda a operação. Sandra puxou algumas fotos do seu esconderijo. Estas são provas que consegui antes de ser capturada. O Pedro não é apenas um colaborador, ele é o líder financeiro da rede. A revelação foi devastadora para Rui. 15 anos de parceria. Ele usou-me todos estes anos, murmurou Rui. A minha empresa, os meus recursos, a minha confiança, tudo foi manipulado para financiar esta rede. Mariana tocou na sua mão. Às vezes, as pessoas que parecem boas são as mais perigosas. Sandra organizou rapidamente todas as provas. Temos material suficiente para expor toda a operação, mas primeiro precisamos de sair daqui vivos. O som de motores e vozes a aproximar-se fez todos se tensionarem. Para onde vamos agora? Perguntou Rui. Mariana e Sandra trocaram olhares. É hora de parar de fugir, disse Mariana. É hora de lutar. No esconderijo improvisado, Sandra espalhou as provas sobre uma mesa velha. Documentos, fotografias, gravações formavam um mapa detalhado da corrupção. Meu Deus, murmurou Rui. O Pedro desviou muito mais dinheiro do que eu imaginava, praticamente metade dos lucros da empresa nos últimos 3 anos. Sandra apontou para uma série de fotografias. Ele não trabalha sozinho. Olhem aqui. O presidente da Câmara, 2 vereadores, o chefe da polícia, juízes, procuradores. É uma rede infiltrada em todos os níveis do poder público. Mariana estudava um mapa. Por isso eles não tinham medo de me perseguir abertamente. Achavam que controlavam todas as pessoas que poderiam proteger-me. Achavam? Perguntou Rui. Achavam, confirmou Mariana com um sorriso determinado. Mas não contavam contigo e não sabiam que eu conseguiria encontrar as provas que a mamãe escondeu. Sandra olhou para Rui com gratidão. Não consigo expressar como sou grata por teres protegido a minha filha. Essa possibilidade nunca me passou pela cabeça, respondeu Rui. Desde o momento em que a via correr na chuva, soube que não poderia abandoná-la. Mariana aproximou-se de Rui. Você não me abandonou, e agora nós não o vamos abandonar. Somos uma família, e as famílias enfrentam os problemas juntas. O telemóvel de Rui tocou novamente. Era Paulo. Chefe, o Pedro não está apenas a procurar-vos para vos silenciar. Ele está a tentar incriminá-lo por toda a operação. Já espalhou a versão de que você é o verdadeiro cérebro por trás de tudo. Como assim? Perguntou Rui. Ele plantou provas falsas no seu escritório, alterou registros financeiros para que pareça que você autorizou todas as transações suspeitas e convenceu alguns funcionários de que você estava a agir de forma estranha. Sandra abanou a cabeça. É uma tática clássica. Quando criminosos são descobertos, tentam transferir a culpa. E há mais, continuou Paulo. Ele já entrou em contacto com a imprensa, apresentando-se como um denunciante corajoso. Rui sentiu como se o chão tivesse desaparecido. A sua vida, a sua reputação, a sua empresa. Mariana percebeu o desespero nos olhos de Rui. Ele pode contar mentiras sobre si, mas nós temos a verdade. E a verdade é sempre mais forte. Como podemos provar a verdade se ele controlou as provas? Perguntou Rui. Sandra sorriu. Porque os jornalistas de investigação guardam sempre cópias de segurança de tudo, e porque a sua filha é mais esperta do que qualquer criminoso que já conheci. Mariana puxou um pequeno dispositivo do bolso. Lembraste quando me ensinaste a usar aquele gravador pequeno, mamã?
Bem, eu gravei todas as conversas telefónicas suspeitas que ouvi no apartamento do Rui, incluindo uma onde o Pedro confessou tudo a alguém. Gravaste o Pedro a confessar? Perguntou Rui. Não apenas a confessar, mas também a planear como o incriminar e livrar-se de nós. Mariana conectou o dispositivo a um pequeno altifalante. A voz de Pedro encheu a cave, clara e inconfundível, detalhando como havia manipulado Rui, como planeava transferir toda a culpa, e como pretendia resolver permanentemente o problema de Mariana e Sandra. Isto muda tudo, disse Paulo através do telefone. Com esta gravação, podemos não apenas limpar o nome do Rui, mas também expor toda a rede. Sandra organizou as provas em pastas separadas. Agora, precisamos de decidir como usar estas informações da forma mais eficaz. Não podemos simplesmente entregá-las às autoridades locais, porque muitas delas estão comprometidas. Então, o que fazemos? Perguntou Rui. Mariana olhou para a sua mãe com orgulho. Fazemos o que os jornalistas fazem melhor. Contamos a história toda para o mundo inteiro de uma vez só, de uma forma que eles não possam esconder ou negar. Uma transmissão ao vivo, sugeriu Rui. Melhor que isso, disse Sandra. Uma conferência de imprensa nacional com todas as provas apresentadas simultaneamente para que não haja como os criminosos controlarem a narrativa. O plano estava a tomar forma, mas executá-lo seria a parte mais perigosa de toda a operação. A madrugada encontrou Rui, Mariana e Sandra a finalizar os preparativos. Sandra havia contactado jornalistas de veículos nacionais em quem confiava, enquanto Paulo coordenava a segurança. A conferência está marcada para as 10 da manhã no auditório do Hotel Mundial em Lisboa, informou Sandra. Escolhi esse local porque é público, tem múltiplas saídas de emergência e o Pedro não tem influência sobre a administração do hotel. Mariana, que havia dormido apenas algumas horas, demonstrava uma energia surpreendente. E se eles tentarem impedir-nos de chegar ao hotel? Perguntou. O Paulo vai escoltar-nos com uma equipa de seguranças em quem ele confia pessoalmente, explicou Rui. E as provas? Perguntou Sandra. Temos cópias suficientes. 3 conjuntos completos, confirmou Mariana. Um fica conosco, um ao Paulo já entregou a um advogado de confiança, e o terceiro está num cofre bancário. O telemóvel de Rui tocou. Era Pedro. Rui decidiu atender. Rui, onde estás? A voz de Pedro soava desesperada. A polícia quer interrogá-lo sobre as irregularidades financeiras. Que irregularidades? Perguntou Rui calmamente. As transações suspeitas que você autorizou. Rui, sei que confias em mim, então vou ser direto. Precisas de um bom advogado criminal. Pedro, tens a certeza de que essas transações foram autorizadas por mim? Testou Rui. Claro que tenho. Todas têm a tua assinatura. Não te lembras de ter autorizado esses pagamentos? A mentira descarada confirmou tudo. Pedro, acho que precisamos de nos encontrar para esclarecer esta situação, disse Rui. Ótima ideia. Onde? No escritório, numa hora. Quando desligou, Sandra olhou com preocupação. Não estás a planear encontrar-te com ele, estás? Não exatamente, sorriu Rui. Mas quero que ele pense que sim. Isso vai dar-nos tempo. Paulo chegou com 3 carros diferentes e 6 homens de confiança. Vamos usar 3 rotas diferentes. Mariana abraçou Rui antes de entrarem nos carros. Estou orgulhosa de ti por escolheres fazer a coisa certa. Estou orgulhoso de nós, corrigiu Rui. A viagem até ao hotel foi tensa. Quando chegaram, descobriram que Carla havia conseguido mais apoio do que esperavam, repórteres nacionais, jornalistas respeitados e até alguns políticos honestos. Como conseguiste reunir tanta gente em tão pouco tempo? Perguntou Rui. Quando se tem provas sólidas de corrupção, os jornalistas sérios aparecem sempre, explicou Sandra. Mariana observou a multidão de repórteres. É assustador ter tantas pessoas a olhar para nós. Mas é bom também, disse Sandra. Quanto mais pessoas souberem a verdade, mais difícil será para os bandidos nos magoarem. O telemóvel de Rui recebeu uma mensagem de Pedro: onde estás? Cheguei ao escritório e não apareceste. Não é hora para brincadeiras. Ele ainda não sabe onde estamos, observou Mariana. Vamos começar, disse Sandra. Quando entraram no auditório lotado, Rui percebeu que não havia mais volta. O auditório do Hotel Mundial estava completamente lotado. Câmaras de televisão apontavam para o palco onde Rui, Sandra e Mariana se posicionaram. O murmúrio dos jornalistas criava uma atmosfera de expectativa intensa. Sandra aproximou-se do microfone. O meu nome é Sandra Costa, sou jornalista de investigação há 15 anos. Durante os últimos 6 meses,
investiguei uma rede de corrupção que se infiltrou profundamente na nossa cidade. Esta investigação quase me custou a vida e colocou a minha filha em perigo mortal. Mariana, sentada ao lado de Rui, observava atentamente a reação da plateia. As provas que vamos apresentar hoje, continuou Sandra, revelam um esquema de exploração que usava instituições respeitáveis como fachada, desviava milhões de euros de empresas legítimas e corrompia autoridades em todos os níveis governamentais. Rui levantou-se. Pedro Almeida, meu sócio e homem que considerei um irmão por décadas, não apenas roubou da minha empresa, mas usou os nossos recursos para financiar atividades criminosas que magoaram pessoas inocentes. Nesse momento, as portas do auditório abriram-se bruscamente. Pedro entrou acompanhado por 2 advogados. O seu rosto estava vermelho de fúria. Isto é uma farsa, gritou Pedro, caminhando em direção ao palco. Rui Mendonça está a tentar incriminar-me para esconder os seus próprios crimes. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todas as câmaras se voltaram para Pedro. Mariana aproximou-se do microfone com uma calma impressionante. Senhor Pedro, disse ela com voz clara. O senhor lembra-se de ter conversado ao telefone sobre resolver permanentemente o problema da menina e da jornalista? Pedro empalideceu instantaneamente. Não sei do que estás a falar. Mariana pressionou o botão do gravador. A voz de Pedro encheu o auditório. A menina sabe demais e a jornalista também. Temos que resolver isto permanentemente antes que destruam tudo o que construímos. O impacto foi devastador. Pedro tentou aproximar-se do equipamento, mas Paulo e a sua equipa de segurança impediram-no. Vocês não entendem, gritou Pedro desesperadamente. Eu construí o império. Criei oportunidades. Esse dinheiro ia ser desperdiçado de qualquer forma. Sandra aproximou-se do microfone. Pedro Almeida acabou de confirmar publicamente tudo o que as nossas provas demonstram. Ele não nega o desvio de recursos, apenas tenta justificá-lo. Rui olhou para Pedro e sentiu uma mistura de tristeza e alívio. Pedro, disse Rui calmamente. Traíste não apenas a minha confiança, mas também todas as crianças que foram magoadas por causa do dinheiro que desviaste. Mariana levantou-se e caminhou até à beira do palco, olhando diretamente para Pedro. O senhor fez coisas muito ruins a pessoas que não se podiam defender. Mas agora toda a gente sabe a verdade, e a verdade vence sempre no final. A simplicidade e coragem daquelas palavras criaram um momento de silêncio reverente. Pedro, percebendo que estava exposto, tentou uma última jogada. Vocês não sabem com quem se estão a meter. Tenho amigos poderosos que não vão permitir que isto continue. Foi então que as portas se abriram novamente e um grupo de inspetores da Polícia Judiciária entrou no auditório. O inspetor-chefe aproximou-se do palco. Pedro Almeida está detido por associação criminosa, corrupção ativa e passiva, branqueamento de capitais e conspiração contra menores de idade. Enquanto Pedro era algemado, Mariana correu para os braços de Rui. Conseguimos, sussurrou ela. Salvámos a minha mãe e parámos os bandidos. Rui abraçou-a forte, percebendo que aquela menina extraordinária o havia salvado de uma vida de isolamento emocional. A verdade havia finalmente prevalecido, mas as cicatrizes emocionais levariam tempo para sarar. 3 semanas haviam-se passado. O apartamento de Rui, antes um santuário de solidão, agora ecoava com conversas animadas entre Sandra e Mariana. A transformação era na alma do homem que descobrira o verdadeiro significado de família. Mariana organizava recortes de jornais. Dezenas de prisões haviam sido realizadas. Olhem isto, disse ela, mostrando uma manchete. 23 crianças foram resgatadas dos falsos abrigos. Todas estão seguras agora. Sandra sorriu com orgulho. Ajudaste a salvar todas essas crianças, minha querida. A tua coragem fez a diferença. Rui entrou na conversa com documentos legais. E há mais boas notícias. Os advogados confirmaram que todo o dinheiro desviado por Pedro será recuperado e destinado a um fundo de proteção para crianças vulneráveis. Isso significa que algo bom saiu de uma coisa ruim, observou Mariana. Nos dias seguintes, Rui reconstruiu a sua empresa e reputação. A transparência total e a cooperação com as autoridades restauraram a confiança. O Paulo disse-me que decidiste contratar novos funcionários, comentou Sandra. Sim, explicou Rui. E desta vez vou implementar sistemas de supervisão. A Mariana ensinou-me que observar atentamente é a melhor forma de prevenir problemas. Mariana ergueu os olhos. Aprendeste isso comigo. Entre muitas outras coisas, disse Rui. Ensinaste-me que coragem não é não ter medo, mas fazer a coisa certa mesmo quando se está com medo. E você ensinou-me que existem adultos em quem podemos confiar de verdade, respondeu Mariana, abraçando-o.
Sandra observava a interação com gratidão. Sabes, Rui, tenho pensado muito sobre o futuro. Quero retomar o meu trabalho como jornalista, mas também quero certificar-me de que a Mariana tenha estabilidade. E tem, disse Rui. Vocês as duas terão sempre um lar comigo. Mariana animou-se. Podemos trabalhar juntos. A mamã pode investigar histórias, eu posso ajudar a observar coisas, e você pode usar a sua empresa para apoiar causas importantes. A sugestão era tão lógica que todos riram. Na verdade, disse Sandra, já recebi uma proposta interessante. Um grupo de jornalistas de investigação quer criar uma organização dedicada exclusivamente a expor corrupção que prejudica crianças. E eu poderia ajudar financiando essa organização através de uma fundação, acrescentou Rui. Podemos criar algo permanente. Mariana bateu palmas. Isso significa que vamos ajudar outras crianças. Exatamente, confirmou Sandra. E significa que o sacrifício que vivemos teve um propósito maior. Rui olhou ao redor da sala. A sua vida havia sido transformada. Sabem, disse ele. Antes de conhecer a Mariana, pensava que ter controle sobre tudo era sinônimo de segurança. Agora entendo que a verdadeira segurança vem de ter pessoas em quem podemos confiar completamente. E de saber que mesmo quando coisas ruins acontecem, há sempre pessoas boas dispostas a ajudar, acrescentou Mariana. As cicatrizes ainda existiam, mas estavam a ser curadas pelo amor, confiança e propósito compartilhado. 7 semanas após aquele encontro fatídico, Rui caminhava pelas mesmas ruas da Avenida da República. Mariana segurava a sua mão direita enquanto Sandra caminhava à sua esquerda, os três a dirigirem-se à inauguração do Centro de Acolhimento Infantil Mariana Costa, a primeira iniciativa da Fundação. O edifício ficava a apenas 2 quarteirões do local exato onde Mariana pedira a sua ajuda. A coincidência era propositada. Estou nervosa, admitiu Mariana. E se as outras crianças não gostarem de mim? Impossível, disse Rui. Tens um dom especial para entender as pessoas. Além disso, acrescentou Sandra, serás a primeira embaixadora oficial do centro. Quando chegaram, encontraram uma multidão. Paulo acenou para eles. A imprensa quer algumas entrevistas. Mariana surpreendeu a todos ao oferecer-se para falar primeiro. Quero que outras crianças saibam que há sempre esperança. Durante a entrevista, ela demonstrou mais uma vez a sua capacidade extraordinária. Quando eu estava a correr na chuva, tinha muito medo, mas aprendi que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. E aprendi que existem pessoas boas no mundo. Rui foi questionado sobre como a sua vida havia mudado. Descobri que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo bem que fazemos. A Mariana ensinou-me que a proteção real vem da disposição de abrir o coração para quem precisa. Sandra falou sobre os planos futuros. Vamos criar uma rede nacional de jornalistas especializados em investigar crimes contra crianças. Quando chegou o momento de cortar a fita inaugural, Mariana insistiu que todos o fizessem juntos. Somos uma família, disse. O centro era impressionante, salas coloridas, biblioteca, espaços para atividades, consultórios e um ambiente seguro. Olhem isto, apontou Mariana para uma parede decorada com desenhos. É a parede da coragem, onde as crianças podem desenhar ou escrever sobre momentos em que foram corajosas. Ricardo observou os desenhos. Crianças resgatadas dos falsos abrigos haviam contribuído com as suas histórias. À tarde, os três sentaram-se no pequeno jardim interno. Mariana brincava com outras crianças. Tens ideia de quantas vidas serão tocadas por este lugar? Perguntou Sandra. Tenho uma noção, respondeu Rui, mas o importante é que tudo começou com uma menina corajosa. Mariana aproximou-se com um desenho nas mãos. Fiz isto para vocês, disse, mostrando uma figura de 3 pessoas de mãos dadas sob um arco-íris. Somos nós, uma família que se encontrou quando mais precisávamos uns dos outros. O desenho foi emoldurado e colocado na recepção do centro. Quando caminharam de volta para casa, a chuva voltou a cair suavemente, mas desta vez não havia medo, apenas gratidão. Mariana parou exatamente no ponto onde havia pedido ajuda. Obrigada, sussurrou para a chuva, por me ensinares que às vezes as coisas mais assustadoras da vida nos levam para as coisas mais bonitas. Rui e Sandra abraçaram-na, formando um círculo de proteção e amor. Haviam descoberto que família não é definida por sangue, mas por escolha, coragem e amor incondicional. A chuva continuava a cair, simbolizando renovação, crescimento e a promessa de que cada nova tempestade pode trazer consigo a possibilidade de milagres inesperados.